Olá, ferrinhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E hoje eu conto com a presença da digníssima Daniele Solobotkov. Bem-vinda, Daniele. E aí, ferreiros, como é que vocês estão? Olá, Gu, tudo certinho? Tudo ótimo. E aqui nós também contamos com a presença de duas pessoas mais ilustríssimas ainda, se é que é possível isso. Que é, primeiramente, Simone Maiara, que é analista política, é especialista em Direito Internacional e mestre em Direito Constitucional e Teoria Política. Atualmente ela é sócia na consultoria de Diplomacia Corporativa Think Brasil. Correto? Correto. E aí, Maiara, como é que você está? Olá, gente. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje. Ótimo. E nós temos aqui Felipe Pessoa, que é chefe de gabinete substituto na Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, pós-graduando em Direito Penal Econômico, mas é sempre bom saber da pessoa, de onde é que ela veio, o que é que ela faz, as diversas obras, o extenso currículo Lattes dela. Como é que você vai, Felipe? Obrigado, Gustavo. Antes de qualquer coisa, pessoal, muito obrigado pelo convite. Tô honrado de estar aqui ao lado da Simone, com vocês de Damas de Ferro. Bom, como o Gustavo já adiantou, eu trabalho na Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, sou assessor do secretário, assessor jurídico do secretário. Por mais que eu trabalhe hoje com direito administrativo, concorrencial, econômico, a minha especialização é em penal econômico, né? Eu terminei ela recentemente, estou só esperando a emissão aí de certificado. O meu interesse, eu fiquei muito animado com o tema de hoje, do podcast de hoje, porque o caso Dreyfus, eu tive contato com ele quando eu nem era estudante de Direito ainda. Eu fazia tradução na UNB, né, o meu primeiro curso foi Letras, e uma das figuras essenciais do caso, né, até porque é um caso com grande expressividade política, era o Émile Zola. Então, a gente estudando naturalismo francês, você acaba esbarrando no caso, que é o caso mais famoso da França, né, nos últimos séculos. Então, estou muito animado aí com as nossas discussões. Aproveitando a deixa, então, Gustavo, fala aí, qual é o tema que a gente vai discutir hoje? Então, para quem não está presente nas discussões do Damas, nós estamos conversando sobre esse livro aqui. E o Gustavo jogou o shade para as pessoas que não estão indo, hein? Esse livro aqui, que é o Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, que fala sobre antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. E tem um capítulo muito interessante, que a gente achou tão interessante que é muito importante fazermos um episódio somente sobre ele, que é o caso Dreyfus. É esse caso que ocorreu lá na França, mas nós vamos falar mais com os dois especialistas que a gente está aqui só para ouvir, porque nesse caso, especificamente, somos somente ouvintes e ignorantes, mas vamos aprender muito hoje. E você, Simone, como é que você se ambientou nesse caso? Como é que conheceu? Então, eu recebi o convite da Thailise, inclusive queria agradecer de novo, e aí quando ela me mandou o caso, de primeira o nome não me soou. E aí fui pesquisar e percebi que já tinha ouvido algo sobre o assunto e fui conversar com o Felipe Pessoa, que é este ser humano que sabe um monte de coisa, e ele me municiou de mais material. Então, desde o convite e até hoje de nossa gravação, e provavelmente continuarei, eu sabia que o caso tinha existido. Quando você vai tratar desse final de 19 e começo de 20 na Europa, o caso Dreyfus, ele é importante não só para a história da França, como para a história da Europa, para a história do antissemitismo na Europa. E então eu já tinha esbarrado nesse nome e já tem acho que 1 ou 2 semanas que eu mergulhei nesse caso, que é interessantíssimo. Perfeito. Então vamos para as partes gostosas de ouvir. Olá, ferrinhos. Antes de seguir com o episódio, tenho que dar um recado rapidinho. Você já segue o Clube Damas de Ferro nas outras plataformas digitais? Siga c.Damas de Ferro em todas as redes sociais e considere fazer parte do clube. Temos reuniões semanais sobre obras de autoras liberais e muito mais. Tudo isso gratuitamente. Te espero lá.
Então, eu e o Pessoa, nós nos organizamos, a gente acredita que pode ser a melhor forma de expor, que eu vou dar para vocês, primeiro, uma perspectiva política e histórica, não tem como não ser. Explicar o que é Dreyfus para quem, como eu, só tinha esbarrado nele e não lembrava, e para quem nunca ouviu falar, e ok, é para isso que a gente está aqui. Então, o caso Dreyfus, ele começou em 1894, na França, na Terceira República, chamada da França. Ele foi, qual que é o centro desse caso? Um julgamento por traição de um alto oficial do exército francês, um julgamento por traição, degradação, a pena foi degradação, tudo de pior, e ele foi mandado para uma ilha muito longe, assim por alto. Só que quando você vai tratando dos detalhes, a gente tem alguns pontos que têm que ser ressaltados. Dreyfus era judeu, isso não deveria interessar, mas isso faz toda a diferença nesse caso. Um outro ponto é que o crime de traição pelo qual ele foi acusado seria que a pessoa, né, ele, até a gente vai ver que foi provado que não, a pessoa estava passando informações, secretas, informações ligadas à defesa do país, para a embaixada, para o adido militar da Alemanha. Isso por si só, para quem estuda a estrutura do Estado, sabe que já é um absurdo. Mas ser a Alemanha também é um problema. Isso foi em 1894. Alguns poucos anos antes, porque na história isso é uma vírgula, teve a Guerra Franco-Prussiana. E se a gente puder um pouquinho antes ainda, teve a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é um desses eventos históricos que ela criou uma energia na Europa e ela fez as coisas mudarem de tal forma que não é exagero dizer que até hoje a Revolução Francesa ela precisa ser entendida para a gente entender a política, por exemplo, da Europa de hoje, tá? Em 2022. Imagina lá que estava mais perto do que a gente. Então, você teve a Revolução Francesa, você teve a mudança total do status quo, você tinha um Estado, um imperialismo e um monarquismo estabelecidos que foram questionados e trocados por uma república que, num primeiro momento, foi liberal, inclusive. Quando a gente vai estudar liberalismo, aquele primeiro momento da Revolução Francesa, ele faz todo sentido. Porque foi um questionamento de autoridade. Se eu estou pagando os impostos, por que vocês comem brioches enquanto eu estou passando fome? A gente sabe que depois ela foi totalmente desvirtuada, tanto que o germe do que não é legal, tipo socialismo e comunismo, se você chegou até aqui sem saber que era um podcast liberal, você descobriu agora, mas a sementinha disso estava lá, nesse seguinte da Revolução Francesa. Então a gente tem essa França cheia dessa energia dentro. Logo em seguida a gente tem a Guerra Franco-Prussiana. A França e a Alemanha, nesse momento o Império Prussiano, eles têm uma história de brigas há muito tempo mesmo. Antes de Cristo eles já brigavam. Nesse momento, na Guerra Franco-Prussiana, a França perdeu a Alsácia e a Lorena para a Alemanha. A prova de que tudo está ligado é que lá na Primeira Guerra, a Primeira Guerra começou por causa de Alsácia e Lorena, que inclusive é uma região que produz minério de ferro e outros minérios de boa qualidade e em abundância. Então, essa guerra tinha um porquê. Então, corta para 1894, voltamos para o Dreyfus, a gente tem uma França que ainda está tentando entender o que é essa república que ela criou, que depois teve Napoleão, que era imperador, mas também falava em nome da república. A gente tem um país que ainda está criando a sua identidade política e que tem esse espírito muito revolucionário. A gente tem uma recente humilhação sofrida pela Alemanha, pelo Império Prussiano, né, que aí depois disso já houve a unificação alemã, então a gente tem essa humilhação sofrida. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente tem que entender que era uma sociedade com uma ferida muito aberta. Era uma sociedade ainda com ferida aberta com a Alemanha. Então eu recebo que um cara contou que a gente tem um canhão incrível que a gente quer usar contra os alemães. O cara mandou o bordereau, que foi um bilhetinho, é a única prova, o Felipe vai falar mais sobre isso, mas a única prova que teve foi a inteligência da França achou no lixo, porque tinha uma empregada da embaixada, da aditância, que fornecia esse material para a inteligência, um bilhete cortado. Juntaram tudo e tentaram bater com as letras. E bateram muito rapidamente com a do Dreyfus. Vocês entendem que tem vários elementos aí prontos a explodir. Estou falando da Alemanha, estou falando de um judeu. E por que o judeu...
o fato de ele ser judeu é um problema. O antissemitismo na Europa, ele não é recente, e no final a gente vai falar, inclusive, trazer isso até hoje. O antissemitismo na Europa, ele não é recente. Como que nasceu o antissemitismo lá, especificamente, e por que lá é tão forte? As diásporas, as expulsões, as escravizações do povo hebreu, né, que judeu é um nome, inclusive, historicamente mais próximo. O termo antissemita, inclusive, ele é muito engraçado, porque semita era todo aquele povo hebreu, que em algum momento, inclusive, já depois do cristianismo, vieram os muçulmanos. Então, os semitas são todos, o pessoal lá do Oriente Médio, norte da África, aquele povo todo é semita. Os hebreus, especificamente, que deram origem, que depois viraram os judeus, eles foram expulsos várias vezes das suas terras, são as diásporas. A primeira diáspora, eu achei interessante pegar essas datas, foi 586 a.C. A segunda diáspora, que foi 70 a.C., está mais perto, ela foi a principal responsável por mandar esse pessoal para a Europa. Então, imagina que foi um monte de hebreu para a Europa. Eles se dividiram, foram para a Ásia, para o norte da África, para a Etiópia. A Etiópia tem uma comunidade advinda dos judeus muito grande. Então, eles foram para a Europa. E na Europa, a história deles foi uma coisa meio que de sendo jogado de lá para cá. Alguns movimentos de volta aconteceram ainda antes da criação do Estado de Israel, mas continuou muita gente. Tanto que se você pensar que o Holocausto matou 6 milhões de pessoas, e ainda assim a gente tem muito judeu. Você pensa que isso é muita gente mesmo. Os judeus da Europa, eles são diferentes entre si. A gente tem os sefarditas, que estão ali na Península Ibérica, no norte da África, e a gente tem os judeus do leste europeu, os judeus mais do norte. Os judeus, por terem sido sempre expulsos e por estarem sempre em movimento, ao contrário das outras populações, eles não conseguiram estabelecer as suas comunidades e as suas nações a partir da agricultura. Então, eles se fortaleceram muito pelo comércio e eles se espalharam pelo mundo. Então, o que é que você tem? Uma comunidade extremamente ligada, porque mesmo antes de ser um país, os judeus são uma nação. Então, o judeu no Brasil, ele é brasileiro, mas ele é judeu. Você entende? É uma ligação muito forte. Você tem uma comunidade muito forte, uma comunidade que se estabeleceu pelo comércio, a criação dos bancos, inclusive. Eu lembro numa visita que eu fiz no norte da Itália, e aí eles vão te explicando as coisas da cidade, isso em Siena. E aí eles falam de uma praça que os judeus ficavam sentados nos bancos, recebendo os comerciantes para dar empréstimos. Eu não sei se isso é verdade, mas eles falam que banco chama banco por isso. Já ouvi outras explicações depois, mas para mim fez todo o sentido. Então você imagina que você tem esses caras que, quando a colheita está ruim, quando as outras coisas estão ruins, eles continuam com dinheiro, porque eles são os credores de todo mundo. Então, eu estou contextualizando para vocês, porque a gente tem que entender, o distanciamento histórico, ele faz uma coisa incrível, né? Você consegue olhar para uma sociedade, agora de um jeito quase estático, que a gente está olhando de cima. Então, eu tinha essa sociedade amargurada, num momento de crise econômica, no momento em que o orgulho estava muito forte, porque eles tinham acabado de sair de uma guerra, 24 anos, 20 anos, não é muito tempo historicamente, tá? E você tinha um bode expiatório perfeito. O antissemitismo, então, dos judeus, esse sussurro de falar mal dos judeus, ele não sempre existiu, mas ele estava ali. Ele já estava no inconsciente. Tanto que nessa época a gente tinha na França muitos jornais antissemitas, abertamente antissemitas, tá? Então, isso já existia. Quando eu tenho um caso de traição, que além de ser uma coisa muito grave, num país que está... É sempre muito grave, num país que está naquela situação é mais grave ainda. E aí eu tenho... Você tem que entender que o Dreyfus, e a gente vai falar que tem um filme do caso, né? Vamos falar no final. Eles foram afunilando porque só quem podia ter passado aquela informação era um alto oficial. O alto oficialato de um exército como o francês, o exército francês, ele é um padrão, inclusive o exército brasileiro, lá no começo, na sua criação, teve a possibilidade de... Mandaram gente para lá estudar. A estrutura burocrática deles é muito burocrática e abre para coisas terríveis como essa que aconteceu, mas é uma estrutura muito bem feita e muito bem pensada. Então, para um cara chegar nesse ponto de ele estar nesses 4 que poderiam ter tido essa informação, inclusive no filme Mora Fala, ele tinha que ser muito bom. Ele passou pela escola de altos estudos, ele fez estágio, como eles chamam, nos principais lugares. Então, ele era um bom oficial. Isso também tem que ser levado em conta. Ele era um cara bem avaliado. E aí, quando chegou nos 4, o que é mais fácil? Eu dizer que eu fui traído por um nacional meu,
ou eu dizer que eu fui traído pelo judeu, que inclusive é um termo que acho que é o Primo Levi, que, não sei se falei errado, a pessoa vai me corrigir, Primo Levi que fala que é o não humano, né? É a não pessoa. Ele não é um ser humano. Então você tem que pensar que essa sensaçãozinha estava começando. Até porque você não ia conseguir colocar o fogo que foi colocado com esse caso se a população já não tivesse esse sentimento. Então isso foi o caso de Dreyfus. 1894, o Felipe vai explicar o processo, mas é um processo que claramente não houve lisura. Dreyfus muito rapidamente foi julgado culpado. Dos 4 lá, eu já posso dar o spoiler do final, Felipe, que você vai passar a parte processual, né? Eu vou contar a história. Dos 4, dos 4 poderiam ser, muito rapidamente escolheram que era ele, e de repente as provas caminharam para que fosse ele. E no final do ano, se não me engano, foi outubro, houve a pena dele, que foi a desgraça em praça pública, uma coisa horrível. No filme, inclusive, essa é a primeira cena e já me abalou muitíssimo. E ele foi mandado para a Ilha do Diabo, lá na Guiné Francesa. Lá não, nem aqui, mas perto da gente, que inclusive que deles. Ele ficou sozinho numa ilha. Os guardas eram proibidos de falar com ele. E o Felipe vai falar para vocês, ele tem o livro com as cartas do Dreyfus, ele era acorrentado na cama. Isso vai para muito além do que é uma pena razoável e com caráter pedagógico. Então a gente vê que havia o elemento ódio no que foi feito, entende? E aí, deixa eu ver para eu não errar a data, 1896 começou uma movimentação porque o novo responsável pelo caso, pela inteligência da França, o que foi promovido, que foi o tenente-coronel Picard, ele inclusive tinha sido professor do Dreyfus, e ele inclusive deixou claro para o Dreyfus que ele não gostava de judeus, era aberto assim. Picard identificou outras cartas, que as cartas continuaram chegando da adjutância da Alemanha. Então, como que o Dreyfus estava lá na Guiné Francesa e esses bilhetes continuavam existindo? Fizeram um exame ridiculamente rápido e descobriram que a culpa era de outro tenente-coronel, muito francês e muito cristão. E ele quis levar isso para as altas autoridades e foi barrado pelas altas autoridades. Exatamente porque não seria interessante. Eu revelar que eu errei, não é interessante. E trazer esse caso à tona novamente. Porque durante o caso, que foi muito curto, e depois o antissemitismo cresceu, ligas foram feitas e as pessoas começaram a atacar judeus. E a gente vai ver que isso não é novidade, no século XX depois, isso tomou uma outra escala. Então ele levou isso, não foi atendido, mandaram basicamente ele ficar quieto, ele levou isso para um advogado e falou, olha, eu não tenho coragem de tocar isso agora, mas eu quero que você saiba, porque se alguma coisa acontecer comigo, você tem as provas, você sabe do que estava acontecendo. O advogado não conseguiu guardar para ele, ainda bem, e levou isso para a cultura, que uma coisa que eu acho interessante dizer, do mesmo jeito que a gente tinha um monte de jornal antissemita, que esse soft power, que a cultura criou, o monstro, a gente tem que lembrar que também é a cultura, que também é a capacidade de educação, também é a capacidade, a livre imprensa, também fez o caso ir à tona, e foi inclusive quando eles abordaram o Émile Zola, à época já um grande escritor, que foi a gente vai ver que vários outros, inclusive tem cartas de brasileiros, o Rui Barbosa tratou do caso, outras pessoas trataram do caso, mas foi o Émile Zola que começou a fazer publicações em jornal, chamando a atenção para os erros do processo, para o absurdo da rapidez, e aí houve uma comoção que fez com que o Estado, que o aparato estatal se movesse para refazer o julgamento, e aí dessa vez os grandes especialistas foram chamados, mais um especialista de caligrafia foi chamado, a coisa foi feita do jeitinho certo e muito rapidamente descobriram que não era o Dreyfus. Então, em 1906, 96 foi quando começou a movimentação. 1906, então você ainda vê que demorou, houve a anulação do julgamento na corte marcial de Rennes e reabriu o processo do Dreyfus e as coisas aconteceram de novo. Então esse foi o caso e por isso que é muito legal vocês trazerem, porque a gente vê o aparato estatal sendo utilizado para uma limitação individual baseada na religião. Esse era o contexto, inclusive, da Europa. Por que a gente está falando isso? Atente às datas. 1906. Poucos anos depois começou a Primeira Guerra Mundial,
que foi causada por aspectos do nacionalismo, inclusive uma coisa que estava nos meus tópicos, não falei. Nesse período, a bandeira do nacionalismo, ela passou para a direita, inclusive a extrema-direita, tá? Nesse período na França. Mas a gente precisa lembrar que o antissemitismo e a qualificação de seres humanos por razões que não são as suas e o uso da máquina contra elas, não tem esquerda nem direita. Porque, ao mesmo tempo que teve o movimento do judeu-bolchevismo, quando a gente chega lá na Primavera de Outubro, na União Soviética, no que ia ser a União Soviética, né? Era naquela hora da virada, a gente também tem gente da esquerda que também entrou nessa de falar mal dos judeus, porque, inclusive, quando eu for falar do antissemitismo hoje, a gente vai ver que a esquerda tem um papel importantíssimo, porque os judeus viraram imperialistas do capital. Então, é muito importante deixar claro que o nacionalismo, que nesse momento não estava só na França, estava em ebulição, e aí fazendo o retrospecto, por causa lá atrás da Revolução Francesa, tudo isso trouxe, a gente tem que lembrar que ele estava em ebulição na Europa inteira. Lá ele virou uma pauta da direita, e também era muito mais fácil eu acusar alguém que, ainda que francês, e as cartas do Dreyfus e tudo que ele fala, você vê que ele tinha um amor pela pátria, ele era um nacionalista, tanto que no momento da degradação dele, ele gritou, vive la République, vive la France. Ele era um nacionalista, mas ele era judeu, e isso pesou mais. Então, acho que eu dei esse contexto, o que era a Europa nesse momento, o que era ser judeu na Europa nesse momento e vamos ouvir este homem maravilhoso falando do processo. Porque não é somente um processo histórico, mas também é político, mas também é jurídico. Então tem uma gama de assuntos para a gente falar sobre isso. E aí, agora a gente vai ter as graças de ouvir o Felipe falar. Bom, pessoal, obrigado. Eu fico abismado aí com as deferências. Depois de tudo que a Simone falou, eu não sei nem o que eu posso adicionar, para ser sincero. Mas o que eu queria deixar aqui, a primeira coisa que eu queria falar, que é a mais importante aqui, é que por mais que eu vá tentar tratar aqui dos detalhes processuais penais, e que para mim são muito caros, porque essa minha briga atualmente, eu vejo muito pouco sendo falado sobre direito penal dentro do movimento liberal, e o direito penal como um todo, como instrumento de controle social, ele é a ferramenta mais abusiva do Estado que existe. Intervenção econômica não se compara ao direito penal. Uma coisa é você tributar, outra coisa é você regular, outra coisa é você jogar a pessoa numa cela ou numa cadeira elétrica. Então não tem comparação uma coisa e outra. Mas o caso de Dreyfus, por mais que a gente fale dos aspectos processuais penais, ele, até certo ponto, o aspecto jurídico dele é incomparável com o aspecto político. Por isso que é importante demais a Simone dar esse panorama geral, não só da França, mas da Europa. O antissemitismo não era um absurdo restrito à França, né? Vamos lembrar que, né, isso já estava entranhado na cultura europeia já há muitos séculos. Pegue, por exemplo, Shakespeare, leia O Mercador de Veneza, Shylock. Shakespeare provavelmente nunca conheceu um judeu em vida, mas no fim do século XVI, lá em 1590 e pouco, quando ele escreveu O Mercador de Veneza, porque os judeus já tinham sido expulsos, se eu não me engano, daquela época da Inglaterra, ele ainda tinha uma figura de um vilão judeu que pedia pedaço de carne como pagamento do que era devido a ele. Então, assim, você tem um imaginário cultural, isso enraiza dentro das pessoas, né? Isso passa pela cultura, isso passa de geração por geração, contos populares, enfim. E aí você tem esse medo, essa fobia, essa restrição a uma determinada etnia, e você não sabe exatamente por quê, mas ela tá lá. Então, enfim, por isso que isso é muito importante, porque, de certa forma, isso é o leme desse processo. Desse não, porque é mais de um. O Dreyfus, ele é julgado 2 vezes, ele é condenado 2 vezes. Então, assim, vamos começar. Vamos começar agora a fazer o passo a passo do que aconteceu. Como a Simone colocou, né? Em setembro de 1894, foi interceptado pelo serviço secreto o chamado Bordereau, né, que é um documento, era basicamente uma carta, né, ao adido alemão, e
instaurou-se esse inquérito porque tinham segredos de Estado ali sendo revelados a uma nação hostil, reconhecidamente hostil para o povo francês, e você iniciou esse inquérito. E aí foi afunilando. Encontraram entre os potenciais, digamos assim, entre os suspeitos, tinha o Dreyfus, que era o único judeu. Na verdade, ele não era o único judeu entre os suspeitos. Ele era o único judeu na artilharia inteira. Diga-se de passagem. Ele era o único que tinha lá. Então, assim, foi chamado a atenção para ele. E, justamente, como já tinha esse cenário, assim, já de resistência aos judeus, o encarregado do inquérito, que era o comandante do Paty Declan, ele aparece inclusive, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Esse filme que a gente está se referindo é o filme mais recente sobre o caso. Ele é de 2019, se eu não me engano, é do Roman Polanski. O filme é incrivelmente preciso. É incrivelmente preciso em relação aos fatos. É claro que em alguns momentos ele reposiciona algumas figuras. Eu vou explicar o que acontece de diferente entre a realidade mesmo e o filme. Mas ele não muda fatos. Os fatos acontecem, e às vezes por aspectos dramáticos o filme faz uma alteração ou outra, mas isso absolutamente não prejudica o que aconteceu. Mas vamos lá. E aí o que acontece? O que fazem para tentar incriminar o Alfred Dreyfus, né? O encarregado do inquérito, que é o do Paty Declan, ele solicita que o Dreyfus se apresente, inclusive na época a solicitação dele, a intimação dele, que ele não estava sabendo que ele estava sob investigação ainda, ele solicita que ele se apresente em vestes burguesas, ou seja, ele não estava fardado, ele não estava nada, estava à paisana, e a ideia era uma armadilha, era basicamente uma armadilha. Ele se apresenta no edifício do Estado-Maior, na presença, não só, se eu não me engano, o Picard o conduz até a sala. Então você vai ter os altos oficiais do Estado-Maior dentro da sala e o investigador. E o que ele faz? Ele pede para que o Dreyfus se sente e, olha, eu tô com um problema aqui, eu não tô conseguindo escrever, não tô conseguindo ver, eu preciso que você escreva aqui um documento para mim e eu vou te ditar. E o que ele dita é exatamente o conteúdo do bordereau. Porque aí é o seguinte, eles levam isso, porque quando ele tem a grafia de um e de outro, ele inclusive ele declara que ele é um traidor e tal, não sei o que, quando ele pega o conteúdo do bordereau, e depois ele submete a perícia grafotécnica. Para quem não sabe o que é perícia grafotécnica, isso existe até hoje, isso é utilizado como meio de prova no processo penal, inclusive no Brasil até hoje, que é o seguinte, é você analisar a letra de uma pessoa. Você pega um documento, você faz uma comparação e você vê se aquilo que está escrito bate com a letra cursiva da pessoa em outros documentos que ela já tenha produzido. E aí é o seguinte, e aí começam as perícias. Qual é o grande problema do negócio? Do momento da perícia, eles consultaram, se eu não me engano, foram exatamente 5 peritos grafotécnicos, e desses 5, 2 simplesmente falaram, olha, não há motivos para concluir que essa letra é dele, não tem. Mas aí, não só por uma questão de maioria, mas como também uma pressão política dentro do próprio inquérito, a ideia era de que não, vamos avançar com o inquérito, porque não só a gente tem uma maioria, mas também, vamos lá, esse cara aqui está suspeito. Então, houve até uma pressão em relação aos peritos que não tinham declarado que a letra era do Dreyfus para que eles fizessem diferente. Mas, enfim, até esse ponto, o processo está correndo... O inquérito está correndo em sigilo. Até aí, institucionalmente, a coisa está andando institucionalmente. Quando é que o primeiro problema começa? Por enquanto, o Estado-Maior inteiro, todos os oficiais do Estado-Maior têm consciência do que está acontecendo. Só que ainda no inquérito, a fragilidade de provas, ou de elementos de prova contra o Dreyfus eram muito fracas. Muito fracas. Se você pesquisa o processo, quando a acusação chega para a Corte Marcial de Paris, que foi o primeiro julgamento, você tem uma série de elementos de acusação. Você tem, se eu bem me lembro, eram
14 elementos de acusação, sendo que, na verdade, o único que sustentava minimamente era o tal do bordereau, que era a única prova material mesmo. O resto era fala de informante, era disse-me disse daqui e dali, é fulano que disse, olha, essa letra parece do fulano, que aí era um testemunho de uma pessoa que nem perito era. Enfim, era uma série de fragilidades que iam encaminhar esse inquérito para ser arquivado. Quando que o problema de fato começou? Como a Simone colocou, à época nós tínhamos já institucionalizado mídia antissemita. E o jornal mais famoso da época, o jornal antissemita mais famoso, de maior circulação na França na época, era o La Libre Parole, se não me engano. E esse jornal, durante o inquérito, a imprensa recebeu uma carta, não se sabe de quem, mas recebeu uma comunicação de dentro do Estado-Maior, de alguém denunciando o inquérito, dizendo que, olha, aconteceu isso aqui, nós temos um traidor da República Francesa, ele está sendo investigado, está provado que ele é o traidor, e esse inquérito vai ser arquivado, vai ser abafado, e ele é judeu. Se você entrega esse tipo de informação para uma imprensa antissemita, que na época, e detalhe, a imprensa antissemita na época, o que ela fazia era um discurso de pureza nacionalista que você encontra até hoje vivo em alguns países. É daquele tipo, olha, esses judeus aqui, eles estão se infiltrando no exército, eles estão se infiltrando nas cortes, eles estão se infiltrando na economia, eles se infiltrando para, de certa forma, subverter, seja lá o que for, a França para algum tipo de totalitarismo judaico. Enfim, esse era o discurso antissemita presente na França na época. E você entrega esse tipo de material para esse tipo de jornal. E aí, o jornal só fez o que ele deveria fazer, né? Ele escancarou o que estava acontecendo, disse que tinha informações, e aí aqui num espaço, assim, se eu não me engano, de uma semana, o próprio nome do Dreyfus já estava na mídia, todo mundo já conhecia. E o Dreyfus, outro parênteses que eu preciso colocar, sobre o impacto desse processo na vida dele, tem um lugar comum que se diz que julgamentos injustos não terminam nunca, né? E o caso do Dreyfus é aquela coisa que, por mais que ele tenha recebido indulto, o processo dele tenha sido anulado depois de muito tempo, isso é uma coisa que marca a vida da pessoa para sempre. Ele foi infernizado até o último dia de vida dele, ele recebeu atentados de assassinato, a gente vai chegar lá. Mas enfim, quando o nome dele cai na mídia, o Ministério da Guerra começa a ser assediado pela mídia. E é uma coisa natural de processo penal midiático, de investigação midiática. E esse é o grande problema, porque a gente tende a acreditar que investigações e processos criminais é de interesse público que se saiba o que está acontecendo, porque, em tese, um crime agride a sociedade como um todo, enfim, é a concepção liberal clássica do crime. Só que o problema de você levar elementos que não estão comprovados, que estão sob apuração ainda, você não está levando só esses elementos, mas você está levando o nome das pessoas investigadas, você está levando o nome dos investigadores, você está levando o nome das pessoas que decidem durante o inquérito, e você está levando o nome também dos próprios juízes. Vejam os processos penais aqui do Brasil, os processos criminais, que caíram na mídia. Você não sabia só o que estava acontecendo no processo. Você sabia exatamente quem estava acusando, quem estava defendendo, quem estava julgando, e exatamente eram essas pessoas que perdiam a sua privacidade, eram essas pessoas que recebiam pressão política para tomar decisão para um lado ou para o outro. E aí você prejudica até o processo cognitivo do processo penal, né? Enfim. E aí isso caiu na mídia, começou a pressão midiática em cima da investigação, e aí que aconteceu, a pressão vai subindo, o tom da imprensa antissemita vai subindo, e acontece aquilo que é o pesadelo de qualquer tipo de investigação ou processo. O general Mercier, que era o ministro da guerra na época, ele concedeu uma entrevista para o Le Figaro, que não era um jornal antissemita, era um jornal, era um jornal, digamos assim, entre aspas, neutro. Era um jornal assim, que não tinha um lado político bem colocado. Ele concedeu
uma entrevista para o Le Figaro dizendo que a culpabilidade do Dreyfus era indiscutível. Isso durante a investigação. Ou seja, a partir desse momento, o ministro da Guerra, e de novo, isso é um processo interno, isso não é um processo judicial, isso é um processo perante uma corte marcial. Se o ministro da Guerra está dizendo que o cara é culpado, quem são os juízes da corte marcial para dizer que não são? Entendeu? Então o processo acabou aí. Ele já estava previamente condenado. E era interesse do ministro da Guerra que ele fosse condenado. Porque se ele não fosse condenado, o ministro da Guerra era exonerado logo depois. Então é aí que o processo se torna um pesadelo. A investigação continua. Você tem... A cadeia probatória é fraquíssima. Isso vai a julgamento. E o julgamento é em huis clos, né, que é portas fechadas, né, com protesto do advogado, mas ninguém se importou com o advogado na época. E olha só que interessante, né? Aí vamos voltar para o filme. Uma coisa que aconteceu... Diga. Só para poder, assim, para quem não souber, o que é corte marcial? A corte marcial é esse tribunal especializado para casos penais militares. Assim como no Brasil, assim como você tem um código penal e processual penal, você tem um código penal militar e um código processual penal militar. Você tem uma diferença. É claro que o regime de garantias e o estabelecimento de pressupostos penais entre um processo e outro são semelhantes, mas até pela natureza da justiça militar, você tem diferenças, inclusive, de penas para os militares. Por isso que é uma justiça diferenciada, uma justiça especializada. Assim como a gente tem a justiça do trabalho também no Brasil. É uma justiça específica para uma natureza específica de causas. Entende? Então a corte marcial é específica para esse tipo de caso. E só um detalhe, né? Aqui no Brasil, a gente tem pena de morte justamente para casos de crimes militares em contexto de guerra. Por isso que você tem isso não é uma particularidade do Brasil nem da França. Os países, de modo geral, tratam os crimes militares e os crimes civis comuns, de certa forma, de forma distinta, né? Porque as forças militares estão estritamente relacionadas à soberania de um país. Então você tem esse tratamento distinto. Mas enfim, voltando. E de novo, sintam-se livres para me interromper com comentários e perguntas a hora que quiserem. Eu e a Simone somos talentosos nessa atividade de falar bastante. Enfim, quando se instituiu a primeira corte marcial do caso Dreyfus, o julgamento foi em dezembro, durou, se eu não me engano, 3 ou 4 dias, foi em dezembro de 1894. O ministro da Guerra, totalmente interessado na condenação, porque ele já tinha colocado dele na reta, ele colocou 2 informantes dentro, porque era portas fechadas, mas ele conseguiu infiltrar 2 informantes lá dentro. Um dos informantes era justamente Georges Picquart, que foi justamente depois a figura que vai lutar pela reintegração, não só pela absolvição, mas pela reintegração do Dreyfus, né? E o Picquart, no filme, é uma coisa interessante, que o Picquart, como informante, isso aconteceu de verdade, como informante, ele leva ao general Mercier, que é o seguinte: olha, as provas são absurdas, não tem como ter uma condenação em cima disso, o julgamento se encaminha para uma absolvição do Dreyfus, e é isso que vai acontecer. O que o general Mercier faz? Ele produz... Não é que ele produz. Acontece que eles tinham documentos, eles tinham um dossiê secreto. E esse dossiê também era proveniente de comunicações interceptadas. E você tinha uma passagem de uma comunicação entre o Adido, com o Adido, melhor dizendo, em que se falava do canalha D, que era o canalha D. E aí porque tinha inicial D, que depois vai se descobrir que era um cara chamado Dubois. Não era... Bem mais pra frente vai se descobrir que era outro cara e não Dreyfus. Mas e aí que a gente tem o primeiro grande absurdo penal e processual penal desse julgamento, que é o seguinte: esse dossiê, que estava de posse do ministro da Guerra, foi entregue. No filme ele é entregue ao Picquart, mas na realidade quem recebeu foi o Dupaty-Declin, que foi o investigador do caso, né? E o Dupaty-Declin, ele não só entregou esse dossiê secretamente aos juízes, eram 7 juízes,
ele não só entregou esse dossiê secretamente. O que quer dizer secretamente? Sem conhecimento da defesa. A defesa não sabia do que ela estava se defendendo. Ele entregou e ele ainda produziu um memorando explicando todo. É como se fosse, assim como a gente tem no processo penal os memoriais, em que você explica ao juiz basicamente o que aconteceu e você faz a aquisitação do caso, praticamente. Ele fez a mesma coisa. E aí esse foi o primeiro elemento de convencimento dos juízes. E o segundo elemento era que você tinha, na época, o comandante Henri, ele vai ser uma figura crucial em todo o caso Dreyfus, que o comandante Henri, ele era um auxiliar do encarregado do serviço secreto na época, que era o Jean Sander. O Henri, ele toma a iniciativa, ele também está em aliança com o ministro da Guerra. Ele, por iniciativa própria, ele decide prestar um novo depoimento à corte, e nesse depoimento ele diz que uma pessoa honrada, ou seja, um informante dele que ele não poderia revelar, dizia claramente que o traidor era o Dreyfus. E aí juntava o canalha D da carta com o depoimento do informante. E a defesa não conhecia que documento era esse que estava no dossiê secreto, e não se falou em momento algum quem era esse informante. E qual era a justificativa para isso? Eram as razões de Estado. Nós não podemos abrir isso porque, por uma questão de segurança da nação francesa, o conhecimento dessas informações pode gerar mais uma escalada no conflito entre França e Alemanha. Então, o que aconteceu é o seguinte: nessa primeira corte marcial, Dreyfus ele foi basicamente condenado em cima de evidências que a própria defesa não tinha noção. A defesa só tinha noção do tal do bordereau. Agora, as razões de condenação eles não sabiam. Foi condenado. Em 5 de janeiro de 1895, teve a cerimônia de degradação, e para quem não sabe o que é a cerimônia de degradação, ela é realmente uma humilhação pública pesadíssima. Você tinha milhares de pessoas assistindo na Praça do Exército. Esse evento seria o que passou no início do filme? Exatamente, a primeira cena que a Simone mencionou. Essa cena, o que acontece é o seguinte: ele tá em praça pública, é o seguinte, ele é um traidor. Então a França ela precisa demonstrar que ele não tem, que essa pessoa especificamente não tem honra para portar a insígnia francesa. Então o que acontece? Ele vai fardado para a cerimônia, e todas as não só medalhas, mas tudo que tem do uniforme dele é despido, é tirado, ele não fica nu nem nada, mas todas as honrarias e todos os detalhes do uniforme dele são retirados, inclusive por um subalterno. Tem que ser por um subalterno, necessariamente, porque faz parte da humilhação ser por um subalterno. A espada dele é quebrada na frente dele. Na verdade, a espada já tinha sido quebrada, soldada de novo, porque ia ser um pouquinho vergonhoso o cara não conseguir quebrar na frente de todo mundo, né? Então quebraram a espada dele antes, soldaram de novo, porque a cena é basicamente que nem você quebrar um galho, né? No joelho. A espada é quebrada, e essa imagem da espada sendo quebrada na frente dele é a imagem que você encontra em todas as referências que você tem, em praticamente todas as produções, não só cinematográficas, mas artísticas, caricaturais, livros que você tem sobre o caso. Porque é justamente o ápice dessa humilhação, né? E em todo momento ele mantém a postura e ele grita, né? Eu sou inocente, viva a França. E aí ele é levado justamente, o degredo dele, a pena máxima que se podia dar na época. Inclusive, segundo ponto, de absurdo aí no caso não é nem só processual, é questão de direito material. Ele tinha direito, porque ele era uma pessoa com ensino superior e tal, ele tinha direito a uma atenuação de pena. Isso foi plenamente ignorado pela corte marcial. Ele tinha direito a essa atenuação, mesmo que ele fosse para o degredo, ele tinha direito a essa atenuação, mas eles fizeram questão de que fosse a pena mais grave possível e no lugar mais inóspito possível. Inclusive, a própria
a imprensa francesa na época, por conta do choque, né, de toda aquela cerimônia, começou a se discutir uma lei que piorasse a pena dele, não só em lato sensu, né, para caso erga omnes, né, para todos os outros que cometessem esse crime, mas inclusive para ele. Então era uma revisão legislativa da pena, para ser pior ainda. Então, assim, era um absurdo completo. E ele foi para a Ilha do Diabo, que fica aqui em cima, né? É uma ilha perto da Guiana Francesa. Da Guiana Francesa. Né? Aqui em cima. Uhum. E assim, era um lugar, diga-se de passagem, tem até um livro recente em que o autor agora eu não me lembro o nome, acho que é Langlais o nome do autor, enfim, eu decididamente não lembro, porque eu não tive acesso a esse livro ainda, mas ele faz uma comparação entre essa ilha e a prisão de Guantánamo, em relação a como que é o estado das pessoas. Só para vocês terem uma noção, a pena dele, por mais que fosse uma pena de degredo, era praticamente uma tentativa de uma pena de morte. Por que eles não podiam dar a pena de morte? Porque na época, por mais que existisse ainda pela lei, a Constituição francesa na época proibia. A Constituição de 1848. Ela proibia expressamente a pena de morte. Então eles não podiam dar uma pena de morte ao Dreyfus, então foi o degredo. Só que é o seguinte, foi o degredo por uma ilha mais inóspita, desconsiderando as condições pessoais dele, e era, na época, só para vocês terem uma noção, as pessoas que iam para o degredo, durante todo o período de um século que essa prisão na Ilha do Diabo ficou aberta, a taxa de mortalidade das pessoas que iam para lá era de 75%. Assim, as pessoas eram mandadas para lá para serem esquecidas e eventualmente morrer. Em momento algum, tinha a intenção de trazerem elas de volta, né? E aí o seguinte, começa... Eu amo como o Estado, ele ignora os direitos humanos na hora que ele quer. Ele tem esse poder de falar assim, a lei é para todos, porém depende de quem eu falar quem são esses todos. Exato. Porém depende do populismo penal. E esse degredo, gente, ele não é... Estamos falando bem mal da França aqui, da Terceira República principalmente, mas é lembrar que países nasceram do degredo. A Austrália era uma prisão. O país, a Austrália, quando foi descoberto, era tão longe e tão bizarro, e aquelas aranhas gigantes, que a Austrália era uma prisão. Isso é uma coisa Os Estados Unidos já foram também. Os Estados Unidos, e quando for minha vez de novo, vou falar sobre a importância da liberdade religiosa, mas os Estados Unidos, eles eram uma forma de... Inclusive, muitas das primeiras levas de judeus dos Estados Unidos, eles foram fugindo da perseguição na Europa. E também tinha o pessoal que ia preso, tá? Não estou falando que os judeus foram presos. Mas você entende que a possibilidade do degredo, ou seja, efetivamente... Não, vamos para antes do Estado, né, Grécia? Mas aí sou eu e Felipe que a gente gosta de puxar essas coisas antigas. Mas tinha a pena de você sair da sociedade, né? Uhum. Era um fenômeno típico, né? Colônias de modo geral nasceram como espaços destinados a pessoas degradadas. Na época, as 13 colônias receberam, o Brasil recebeu, enfim...